Não. Décadas se passaram. Os principais agentes da maldita Revolução de 64 já não estão vivos. Aqueles que nasceram nesta data estão em vias de aposentadoria. A geração que vai tomando posse do pensamento intelectual e do modo de vida que marca as principais características de uma nação nasceu em democracia. De 64 para cá o mundo mudou. As pessoas estão conectadas, cada qual com o seu celular, com amplo acesso à internet, diversas redes sociais. A informação também é ampla, diversificada, gratuita. O pensamento crítico, ainda que por vezes ingênuo, é muito mais difundido hoje em dia. Diferente do passado, a maior parte da população tem um posicionamento claro ou quase claro sobre muitos assuntos de variadas ordens. As classes sociais, profissionais e ideológicas estão muito mais organizadas. As pessoas têm menos medo. De um golpe. Com que direito? Quais são as armas do exército? E quais as armas dessa nova população contrária ao autoritarismo e fascismo? Estamos muito mais distantes do nazismo do que outrora, muito mais atentos e mais críticos às pequenas frestas que denotam atitude canalha, atitude torpe. Diversas e potentes. Nós disseminamos com muita agilidade a nossa opinião. Hoje em dia é fácil saber como cada um pensa. As individualidades estão muito mais visíveis e mais potentes. Cada pessoa é um representante de um empreendimento, de uma ideologia, de uma religião, de uma conduta e é constantemente vigiada por seu nicho que, mal ou bem, cobra e dita padrões rígidos de comportamento. Existe uma parcela enorme da população declaradamente contra o machismo, a homofobia, o racismo e outras práticas de imposição de uma canalha e torpe e falsa supremacia. E essa mesma parcela é constantemente vigiada e cobrada por seus próprios integrantes, a fim de diluir ao máximo mesmo os pequenos vestígios de uma cultura cancerígena. E muitas dessas pessoas não conseguiriam se afastar desse novo comportamento ético, ainda que suas vidas estivessem em risco. O futuro do mundo é a construção de novos e modernos paradigmas de convívio e a elaboração de uma moral renovada. Muitas práticas comuns há poucos anos atrás ficarão cada vez mais explicitamente condenáveis à corrupção. Segue uma queda brusca e ascendência expositória e em pouco tempo será considerado um crime hediondo. O linchamento moral já é uma realidade. A palavra linchamento é forte e triste, mas é uma boa analogia. Homens e mulheres de moral duvidosa estão sendo afastados do convívio público. É claro que isso não se dá da noite para o dia, é claro que eles não saem pacificamente, mas lutar contra a correnteza do rio é inútil. Aceitar a fluidez com que essa nova realidade se apresenta é a maneira menos dolorosa de lidar com esta mudança inevitável. Um golpe forte e poderoso contra quem? De que forma? Nós somos os detentores dos nossos espíritos, contra os quais é impossível guerrear. O que eles podem fazer? Assassinar todos os seus opositores?
como se as armas de fogo só fossem acessíveis a um lado do front, como se não houvessem opiniões discordantes mesmo dentre os seus aliados, como se no Brasil não tivesse diversos poderes paralelos e dissonantes e com diversas ramificações, como se no Brasil não houvessem diversas lideranças benignas e competentes e representativas, como se o mundo não fosse globalizado e majoritariamente contra ditaduras, como se nós não estivéssemos habituados a greves e paralisações, como se os artistas não tivessem o poder midiático e não estivessem suficientemente instrumentalizados, tanto artística quanto intelectualmente, como se os seus opositores não fossem mais numerosos do que as munições que eles ostentam, como se os seus opositores, contaminados com esse vírus do bom senso que hoje se dissemina numa velocidade histórica, não estivessem postrados em sua própria família. Cada genocida, cada fascista, cada criminoso, cada corrupto, cada canalha, cada especista, cada ignorante tem na sua própria família um ou mais opositores. Tem uma mãe, ou um pai, ou uma filha, um filho, uma tia, um tio, um primo ou uma prima próxima, ou um vizinho de porta que discorda. E discorda tão claramente e tão fortemente, de forma tão convicta, que é impossível disfarçar. E ainda que eles pudessem assassinar todos aqueles que os mantêm vivos, aqueles por quem direta e indiretamente vivem, ainda assim, quem temeria se Deus é por nós? Já mudaram. As religiões ascendem no Brasil de forma clara. Os espíritos, os corpos, os deuses e deusas vêm se mostrando em práticas e músicas, em fotos, em tatuagens, em eventos ritualísticos, em diversas casas de diferentes finalidades. Novas religiões espiritualistas vêm trazendo um conceito menos fixo sobre a vida, sobre a morte. A morte vem sendo explicada de uma forma menos drástica e cada vez mais os valores vão se impondo sobre as escolhas. Não se deve preservar a vida sob qualquer que seja a hipótese. Deve ser preservada a doutrinação moral. A religião cristã ensina isso com o exemplo de Cristo, que não abandona sua ideologia, nem ao menos a defesa dela, mesmo tendo sua vida em risco, mesmo sendo submetido às torturas mais cruéis. O espírito vem se impondo ao corpo, vem mostrando a sua importância cada vez mais e vem se conceituando enquanto construção de caráter e de valores humanos. Assim, conceitos como naturalidade, como nação e território vão se diluindo. Nunca foi tão fraca a ideia da defesa de um território nacional, a defesa do poder, da posse de um bem público, do poder sobre o meio ambiente, do poder sobre os animais. O mundo está cada vez mais globalizado e assim toda a crueldade vai ficando cada vez mais evidente e menos aceitável. Logo, toda e qualquer maldade ou demonstração de egoísmo, ainda que vitimize apenas o meio ambiente ou uma outra espécie, não será tolerada. Esse tipo de pensamento será pulverizado do planeta. O ser humano é o todo. Não existe esse conceito com o qual tanto nos identificamos, o brasileiro ou o povo brasileiro. Existe o espírito, a energia espiritual que habita um corpo por intermédio de uma consciência. E todas essas consciências fazem parte de uma consciência maior, da qual faz parte todo o planeta Terra e todo o sistema solar e todo o universo conhecido e todos os outros ainda desconhecidos. Esta é a verdade universal da qual não se pode fugir e que ficará cada vez mais clara. Aos seres é permitido caminhar por todos os lugares. Seus espíritos, ou suas consciências, podem painar por todos os universos. Não há barreiras possíveis aos que conhecem a sua verdadeira origem. Deus não é um ego. Por mais que os demônios façam parte da criação, em esferas mais elevadas
Em camadas mais profundas, só há Deus. E mesmo os demônios, impreterivelmente, mais cedo ou mais tarde, encontrarão a única senda, a do bem. Nós estamos protegidos, pois a proteção está conosco. Nós somos a proteção do mundo. Liberdade é não ter medo. A felicidade é global e é o próximo estágio.